Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção do simulado 3 de matemática do ensino médio, né? Então vamos acompanhar com a gente aqui a correção das questões dessa prova. Muito bem, primeira questão que tu tens aí: em uma escola, a direção registrou as 3 disciplinas com maior dificuldade entre os 135 alunos de um grupo. Então já temos aqui, né, que são 135 alunos. Todos optaram por pelo menos uma delas e o resultado foi registrado na tabela a seguir. E aí a gente tem aquela tabela clássica, né, em que a gente tem a galera que fez uma opção, mas a gente também tem gente que optou entre 2 opções aqui, né? E tem gente que optou entre 3 opções e nós não sabemos quantas pessoas optaram entre as 3 opções. Muito bem, mas cuida que todos optaram por pelo menos uma, então não tem gente excluída aqui, né? Essa é uma questão que pode ser trabalhada pelo diagrama. Então se a gente trabalha pelo diagrama, nós colocaríamos um X aqui e iríamos completando o diagrama de fora para dentro, né? Com M, H e P, né? Desconfio que seja aí matemática, história e português. E, por exemplo aqui, né? Esse 50 nós colocaríamos para a galera que optou por história e português, mas nós colocaríamos aqui 50 menos x. O que aconteceu aqui? 50 menos x. Até ficou apertado ali para mim. Mas eu não vou usar esse método, tá? Eu vou usar um outro método que vai ser, acho que, mais prático para essa questão, que é o seguinte método. A gente chega no total se a gente somar os individuais, depois somar os duplos, mas aí subtrair dos individuais. E depois de fazer essa soma menos essa soma, aí a gente soma de novo com o triplo. Então a gente faz soma dos individuais menos a soma dos duplos, mais o triplo, e isso nos leva para o total. E isso é mais prático, então, quando o nosso x aparece ali na interseção total, quando a gente tem 3. Eu sugiro esse caminho, portanto, tá? Deixa eu limpar um pouquinho essas anotações aqui. Aliás, bom, acho que dá para fazer aqui embaixo. Então vamos lá, nós temos que somar os individuais. Então nós temos 100 mais 180 mais 100. Então 100 mais 180, 190. Essa soma está dando 290. Essa é a soma dos individuais, tá? 290. Agora deixa eu subtrair os duplos. Nos duplos eu tenho 60 mais 80, isso dá 140. Com mais 50, 190. E agora eu somo o triplo. Então, individuais menos duplos mais o triplo vai nos levar para o total, tá bom? E aí, então, essa soma aqui tá dando, essa subtração aqui tá dando 100, né? E aí o nosso x tem que ser 35, obviamente, tá bom? Então, x é igual a 35. Vamos ver qual é a pergunta? De acordo com os dados, o número de alunos que optaram pelas 3 é o x. Então, nossa resposta é 35, letra A, para a questão número 1. Certo, pessoal? Segunda questão, dados os conjuntos A reais, tal que o número é maior do que menos 1 e menor ou igual a 2. Conjunto B, reais, com os elementos desse conjunto a partir do menos 2 até o 4. E conjunto C, reais, porém entre menos 5 e 0, não pode ser menos 5, não pode ser 0. Assinale dentro das afirmações abaixo qual delas está correta, ou se a letra E, né, é a correta, indicando que todas estariam erradas, né? E aí em cada uma delas a gente tem operações entre os conjuntos. Interseção, união, diferença. Vamos dar uma olhadinha então. Bom, na letra A a gente tem interseção de A com B, unindo com C e gerando esse conjunto. Interseção é o que há em comum nos dois. Então vamos tentar escrever a interseção. Uma boa ideia aqui é a gente mais ou menos colocar uma reta real. Isso ajuda bastante, né? Então nós temos aqui o menos 1 na A e uma bolinha vazia, porque é intervalo aberto, até o 2. E no 2 eu vou colocar então uma bolinha preenchida e vou representar essa galerinha aqui no meio. Esse é o A. Para o B, eu vou colocar então o menos 2 atrás do menos 1 e uma bolinha preenchida, porque eu tenho igual ali, até o 4. Então deixa eu botar mais para cá, até o 4. E o 4 incluindo ele também. E toda essa galera considerada. Para o C, eu tenho
do menos 5, aí me dei mal aqui, né? Vamos botar o menos 5 lá atrás, então, e o menos 5 não considera, até o zero. E o zero, então, vamos colocar aqui, e o zero também não considera. Esse é o conjunto C. Muito bem. Agora, A interseção com B. Vamos ver como é que vai ficar A interseção com B. Ora, a interseção de A com B vai ser o que há em comum no A e no B. E o que há em comum nos dois é aberto no menos 1 até o 2. Nisso eles empatam. Então essa é a interseção dos dois. Agora, se eu juntar essa interseção com... se eu juntar, ó, união. Se eu juntar essa interseção com o C, eu estou juntando esse conjunto aqui com o C. Então, nós estamos conseguindo vir desde o menos 5 aberto até o 2 fechado. Então, nada a ver com a letra A, né? Seria desde o menos 5 aberto até o 2 fechado. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. A letra B é C menos B. Eu vou olhar para essas duas aqui, ó, C menos B. Quer dizer que eu vou tirar do C, o que tem no B também. Então, o que vai ficar é apenas do menos 5 até logo antes do menos 2. Então vai ficar aberto do menos 5 até o menos 2 aberto. E eu concordo então com a letra B. A letra B está certa. Ela deve ser a nossa resposta da questão. Vamos ver se as outras estão erradas, né? Então, eu já não marcaria a letra E, claro, né? Porque eu já achei uma resposta certa. A letra C está dizendo para a gente fazer o conjunto A menos a interseção de B com C. Deixa eu escrever aqui a interseção de B com C, que essa a gente não fez. Interseção de B com C é o que o B e o C têm ao mesmo tempo. B e C, o que eles têm ao mesmo tempo é, a partir do menos 2, eles estão juntos, até logo antes do zero. Então a interseção de B com C é isso, fechado do menos 2 até o zero aberto. E aí agora eu quero tirar esse conjunto do A. Então deixa eu ver o que vai sair do A. Vai sair do A toda aquela galera ali que estava do menos 1 até logo antes do zero. E o que vai ficar no A é do 0 até o 2. Então o que vai ficar no A é do 0 até o 2. Nada a ver com o que está aqui, né? É do 0 para frente até o 2. E o último, o conjunto, a resposta D, ela pede a união dos três. Vamos fazer essa escrita aqui embaixo. A união dos três, opa, saiu um pouquinho errado aqui. A união dos três, eu vou pegar tudo que esses três aqui trouxeram, né? Esses três aqui que apareceram no início. Então eu vou conseguir começar aberto no menos 5, aí eu consigo vir, aí eles empatam, mas o B consegue nos levar até o 4. Então a gente consegue pegar todo mundo desde o menos 5 aberto até o 4. Fica assim o nosso conjunto, tá? Aberto no menos 5 até o 4. Nada a ver com o que está aqui. Está aberto no menos 5, mas tinha que ter vindo até o 4, né? Então aqui está o erro da D. Portanto, a letra B é nosso gabarito, certo? Assim a gente corrigiu o número 2. Questão número 3, uma questão de divisibilidade. Nós temos um número aqui que é o número 34.000, não sei o que, 27. Nós não temos então o algarismo das centenas, né? Mas é um algarismo que tem que estar lá. E nós queremos saber qual é o algarismo que substitui o n para que o número seja divisível por 9. E aí tu só precisa lembrar então da regra de divisibilidade por 9. A regra de divisibilidade por 9 é o quê? É a soma dos algarismos do número cair num múltiplo de 9, que é a mesma regra aplicada para o 3, né? Então vamos somar o que a gente já tem até agora e vamos ver para onde que a gente pode levar essa soma, sempre querendo que essa soma dê um múltiplo de 9. Bom, 3 mais 4 dá 7, com mais 2 dá 9, com mais 7 dá 16. Então nós temos 7, 14 e 16. Bom, o múltiplo mais próximo para eu chegar aqui é o 18, que é múltiplo de 9. Então o n poderia muito bem ser o número 2. O próximo múltiplo de 9 seria o 27. Mas aí para isso eu precisaria somar 11. E aí não faz sentido, porque o n é um algarismo, né? E 11 são dois algarismos. Então nosso n tem que ser 2. Letra C, essa é a nossa resposta única ali, o gabarito. Questão número 4, divisão de polinômios. O resto da divisão do polinômio x³ mais 3x² menos 5x mais 1 por x menos 2. Lembra que esse é o teu dividendo, lembra que o outro ali é o teu divisor, e a gente pode executar a divisão. Claro que podemos, não é uma divisão muito difícil.
Vamos fazer aqui então, nós temos x³ mais 3x² menos 5x mais 1, querendo dividir por x menos 2. Então primeiro a gente coloca aqui embaixo o multiplicador que eu jogo contra o x para dar x3, obviamente x². Aí eu faço as multiplicações pelas parcelas do divisor e vou trazendo os resultados para cá com sinal trocado. Então x² vezes x, x3, vem para cá como menos x3. E x² vezes menos 2 seria menos 2x². Então vem para cá trocando de sinal para mais 2x². Terminei as multiplicações, faço a soma das duas linhas, lembrando que esse cancelamento sempre tem que acontecer, caso contrário a gente fez alguma coisa errada, já volta e já corrige. Não é o caso, estamos acertando, e agora temos essa linha aqui para começar uma segunda rodada da divisão. Retomam-se os mesmos passos. Eu coloco aqui embaixo qual é a expressão matemática algébrica que eu tenho que multiplicar por x para dar 5x2. Tem que ser 5x. 5x vezes x, 5x2, mas vem para cá trocando o sinal. E 5x vezes menos 2, menos 10x. Vem para cá trocando o sinal. Terminei, cancelei, somei. Vamos para a próxima etapa, lembrando que quando que acaba, né? E aí, Diego, vai até quando isso? Acaba quando esse polinômio residual que sobra pra gente possuir um grau, que no caso agora é 1, o grau tá aqui, né? O grau por enquanto é 1. Quando o grau desse polinômio ficar menor que o grau do divisor, aí é que encerra. Nesse momento, o grau desse polinômio residual aqui, ele é igual ao grau do divisor, então nós vamos mais uma etapa, que será a última. Agora eu percebo que eu preciso botar o número 5 aqui embaixo, porque 5 vezes x dá 5x. Ao fazer a multiplicação, eu não esqueço de trocar o sinal. E 5 vezes menos 2, menos 10, mas quando vem para cá, vem como mais 10. Cancela, soma, e aqui nós temos um polinômio de grau zero, ou seja, ele já é o nosso resto. Portanto, o nosso resto é 11, e a nossa resposta é a letra D. Não custa a gente lembrar aqui de um método muito interessante, que às vezes não dá tempo de a gente comentar em aula, mas que agora eu vou aproveitar e comentar contigo, que é o chamado teorema do resto. O teorema do resto pode ser aplicado sempre que o teu divisor for de primeiro grau. E como é que aplica o teorema do resto? O teorema do resto, ele serve para te dar qual é o resto da divisão, exatamente o que esse exercício está pedindo. Mas ele só funciona se o divisor for de grau 1. Tu vai pegar a raiz do divisor, ou seja, o x que tu colocaria no divisor e que faria o divisor zerar, é o 2. E tu vai pegar esse número que tu descobriu agora, 2, e tu vai colocar ele no dividendo. Então, tu vai poder dizer que o resto que tu procura, ele vai nascer quando tu pegar o teu dividendo, que é o polinômio grandão, e substituir cada x pela raiz do divisor, que nós encontramos que era 2. Essa conta pode ser mais rápida, né, galera? Inclusive, se a gente estiver aí de bom humor, bem concentrado, dá pra fazer de cabeça. Então aqui eu tenho 8 mais 3 vezes 4, 12, menos 10 mais 1. 8 mais 12, 20, menos 10 mais 1, menos 9. E o resto dá 11. É um caminho mais rápido pelo teorema do resto. Então, duas possibilidades aí para tu fazer a questão número 4, certo? Questão número 5. Considere as sentenças a seguir. Nós temos aí 3 igualdades, né? E aí nós queremos ver quais são verdadeiras, tá? Cada alternativa aí faz as suas apostas. Vamos ver aí quais são verdadeiras. Bom, na primeira sentença, a gente tem que desenvolver esse quadrado aqui e lembra do produto notável, né, galera? Quando a gente desenvolve, a gente vai acabar desenvolvendo do lado esquerdo como quadrado do primeiro, e aí vem agora o que a gente costuma esquecer, que é o que vai mostrar que está errada essa afirmação, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai acabar dando 2 vezes 3x, 6x, vezes menos 2y, menos 12xy. E depois vem o quadrado do segundo, que é 4y ao quadrado. Então, não é verdade que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Do lado direito, não apareceu o termo central, aquele do produto notável, que costuma ser esquecido por quem não está conseguindo fazer um estudo legal. Não é o caso de vocês, nossos alunos, que já ouviram muitas vezes os professores chamar a atenção de vocês para o termo central do produto notável. Então a primeira afirmação ela é falsa, e é claro que alternativas que citam a alternativa 1 como verdadeira
devem ser descartadas. Vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação diz que essa expressão de soma ela pode ser organizada como um produto. Então, aqui nós temos 4 termos, o que sugere fortemente um produto notável chamado de agrupamento, que é quando tu pega de 2 em 2 e faz fator comum e coloca em evidência. Vamos tentar fazer isso. Na primeira parte, nós temos um 5 e um x que podem ser colocados em evidência naquela primeira parcela. Então, trabalhando na expressão número 2, eu poderia colocar o 5x em evidência. E aí o que eu preciso colocar no parênteses é y mais m. Não, y mais 3m. Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui. Bom, beleza, vamos assim. Y mais 3m no primeiro parênteses. Faz a prova real, ó. 5x vezes y. 5xy, 5x vezes 3m, 15xm. Fechou. Aí depois, na segunda pegada, aqui nas outras 2 parcelas, dá para colocar um 3 e um z em evidência. 3z. Eu preciso que dentro do parênteses tenha um x para voltar a ser 3z. Não, desculpa, y. Agora eu vou ter que apagar. Vamos pegar aqui a borracha, para não ficar riscando por cima. Aqui, prontinho. E volta a nossa caneta. É o y que deveria ser ali, né? Me afobei um pouquinho, vamos corrigir. Tá? Então aqui, y. Muito bem. E para dar 9zm, eu preciso de um 3 e um m. Faz a prova real e tu vai ver que 3z vezes y volta a ser 3zy e 3z vezes 3m fica 9zm. Fechou. Porém, agora eu percebo, né, que esse parênteses está presente nas 2 parcelas. Portanto, o parênteses pode ser colocado em evidência. Ele pode ser colocado para trás. Então, fica o parênteses y mais 3m para multiplicar o que? O 5x mais o 3z. Bom, isso é exatamente o que a gente tem ali, né? Apesar dos parênteses estarem na ordem trocada, mas não te esquece que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a afirmação 2 é uma afirmação verdadeira. E alguma alternativa que não diga isso deve ser cancelada. Ainda estamos, né, entre a B e a E, porque a gente precisa decidir agora se a 3 é verdadeira ou não. A 2 a gente sabe que é e a 1 a gente sabe que é falsa. Vamos para a afirmação número 3, que diz que essa subtração aqui, 81x6 menos 49a8, vai ficar igual a essa multiplicação desses 2 parênteses, né? E aqui pode ser que seja verdade, dá para olhar rápido e meio que concordar, porque nós temos aqui uma diferença entre 2 coisas que podem ser quadrados. Vamos tentar escrever desse modo, vamos ver se sai. Então a gente tem lá na afirmação 3, a gente tem 81x6, deixa eu só trazer para cá, menos 49a8. Aí a gente pode reescrever isso, o 81 como 9, o x6 como x3 e tudo isso ao quadrado. Faz a prova real e tu vai ver que realmente é 81x6. E o 49 eu posso botar um 7 dentro do parênteses e o A8 eu posso botar um A4 dentro do parênteses. E posso botar um 2 fora. Reparem que é uma troca honesta essa troca, porque 7 ao quadrado dá 49 e A na 4 na 2 dá A na 8. Perfeito. Então se eu tenho uma diferença entre 2 quadrados, eu posso transformar isso aqui em soma pela diferença dos personagens que estão ali antes de serem elevados ao quadrado. Então, eu pego esses personagens e alimento esse esquema que a gente estudou bastante em aula, né? Como um importante produto notável aí, soma pela diferença. E isso está batendo ali certinho com a alternativa, ó. Subtração aqui e aqui soma, não esquece que a ordem dos fatores não altera o produto. Então a afirmação 3 é verdadeira também e por isso eu vou marcar a letra E como gabarito da questão 5. Certo, galera? Questão então de produtos notáveis. Questão número 6. Ultimamente tem havido muito interesse no aproveitamento da energia solar para suprir outras fontes de energia. Isso fez com que, após uma reforma, parte do teto de um salão de uma empresa fosse substituída por uma superfície retangular totalmente revestida por células solares, todas feitas de um mesmo material. Considere que células solares podem converter a energia solar em energia elétrica e que, agora vem uma informação importante, ó, para cada centímetro quadrado, isso é uma área, né? Para cada centímetro quadrado de célula solar que recebe diretamente a luz do sol,
é gerada 0,01 watt de potência elétrica. Temos uma proporção aqui, cada centímetro quadrado corresponde a 0,01 watt. Legal. A superfície revestida pelas células tem 3,5 metros de largura por 8,4 metros de comprimento. Sendo assim, se a luz do Sol incidir diretamente sobre tais células, a potência elétrica que elas serão capazes de gerar em conjunto, em watts, é. Então aqui é uma questão que pode ser feita por regra de 3 ou simplesmente usando uma proporção rápida aqui, né? A proporção que nós temos é 1 centímetro quadrado corresponde a 0,01 watts. Né? Não sei se eu escrevo assim ou se eu escrevo por inteiro, enfim. Bom, para a gente calcular a área total e saber quantos centímetros quadrados tem na placa, eu vou usar as dimensões da placa, mas com o cuidado que elas estão em metros, né? Então, quem sabe uma ideia interessante, não é a única, é tu converter agora para centímetros, que daí já vai vir a tua área em centímetros quadrados. Bom, se tu vai converter de metro linear, ou seja, não é quadrado, metro normal, para centímetro, tu tem que multiplicar por 100. Isso significa deslocar, vírgula, 2 casas para a direita. Então vira 350 centímetros e 840 centímetros. Bom, como é uma placa retangular, eu tenho um retângulo, uma medida dele então é 350 centímetros, a outra medida é 840 centímetros, a área vai ser o produto dessas duas medidas. 350 vezes 840. Vamos fazer essa conta com cuidado aqui. Eu vou fazer 84 vezes 35 e na resposta final eu vou colocar mais 2 zeros que eu estou ocultando agora. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 8, 40, com o 2 que subiu, 42. Deixa uma casa. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 8, 24, com o 1 que subiu, 25. Soma essas duas linhas. E então, estamos chegando em 2.940. Mas agora deixa eu trazer aqueles zeros que eu tinha deixado de fora. Portanto, essa é a área. 294 mil centímetros quadrados. Finalmente, vamos lembrar que a cada 1 centímetro quadrado, a gente tem uma produção de 0,01 watts de potência. Então deixa eu multiplicar essa quantidade por 0,01 para a gente ver quantos são os watts. E uma sugestão aqui é que 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então se eu escrever assim, fica mais rápido de enxergar o cancelamento de 2 zeros. Pronto, 2.940 é a quantidade de watts que foram gerados aí nesse exercício, tá bom? E essa resposta tá ali na letra E. Pronto, demorei para achar ali, já pensei, ué, será que errei alguma coisa? Às vezes a gente se distrai, né? Mas ela tá ali, letra E, bem tranquila, questão número 6. Questão número 7. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Então, 10 funcionários, 8 horas por dia, 27 dias. Né? Já está se configurando aqui uma regra de 3 composta. Se um funcionário, foi afastado por tempo indeterminado, então agora são 9 funcionários, né? Vamos cuidar aqui. Né? 27 dias, 8 horas por dia. Um funcionário doente, outro se aposentou, opa, são 2 a menos. O total de dias que os funcionários restantes, 8, né? O total de dias que eles vão levar para atender o mesmo número de pessoas, mas agora trabalhando 1 hora a mais por dia. Então, vamos lá, regra de 3 composta, né? Nós temos o número de funcionários, nós temos o número de horas por dia e nós temos o número de dias que eles demoram para fazer o serviço, né? Na primeira situação, a gente tinha 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia e levando 27 dias. Na segunda situação, são 2 funcionários a menos e 1 hora a mais por dia. E a pergunta é quantos dias que eles vão demorar. Na forma como a gente trabalha com vocês em aula, a gente pega a fração que tem o x e deixa ela quietinha sem mexer nela. As outras frações, elas vão se multiplicar. E aí a gente só tem que cuidar se a relação entre as grandezas que não carregam a incógnita e a grandeza que carrega a incógnita, se essas relações são diretas ou inversas.
Por exemplo, quanto mais funcionários eu tenho à minha disposição, em menos dias a gente termina o serviço, né? Então, quanto mais funcionários, menos dias, relação inversa. Tem que inverter a fração dos funcionários. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, em menos dias eles terminam o serviço, né? Quanto mais horas por dia eles trabalharem, em menos tempo eles terminam. Então a relação ficou inversa de novo. Inverte novamente. Feitas as inversões, é só isolar o x. Mas antes, eu vou simplificar o que der para simplificar. Aqui ficou 1. E aqui eu vou simplificar o 9 com o 27. Pode fazer isso, tá? Contanto que esteja 1 de cada lado. Então esse aqui ficou 3. Opa! 3. E esse aqui ficou 1. Limpando esses riscos, eu fiquei com 3 sobre x do lado esquerdo. E do lado direito, 1 vezes 1 sobre 1 vezes 10. Agora é só multiplicar cruzado, multiplicar em x, e eu tenho então que x vezes 1 deu x, e 3 vezes 10 deu 30. Pronto, 30 dias é a nossa resposta, e está ali na letra B, o gabarito dessa questão. Fechamos aí então a questão número 7. Questão número 8, então, pessoal. Uma loja de roupas recebeu uma remessa com 350 camisas e 150 calças. Das peças recebidas, 8% das camisas estavam sem uns botões e 6% das calças tinham problemas com o zíper. Bom, não é difícil calcular essas porcentagens, né? Porque nós temos os totais, nós sabemos quantas camisas e quantas calças são. Muito bem. O total das peças com defeito representa, em relação ao total de peças, uma porcentagem de. Nós queremos o total de peças com defeito em relação ao total de peças recebidas e essa comparação em porcentagem. Então vamos calcular essas quantidades, né? Bom, 8% de 350, a gente vai acabar fazendo isso, né? Vai multiplicar. Então eu tenho aqui 8 sobre 10 vezes 35, eu posso simplificar o 35 e o 10 por 5, e o 8 e o 2 por 2. Só me sobra fazer 4 vezes 7, 28. Então eu tenho 28 camisas com defeito. Agora deixa eu calcular 6% do total de calças, que são as que têm defeito, né? Então é 6 sobre 50 vezes 150. 6 sobre 100, desculpa, vezes 150. Corta aqui um zero de novo, simplifica por 5 de novo. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Simplifica por 2, ficou 13, ficou 1 lá embaixo, é só multiplicar, deu 9. Então eu tenho 9 calças com defeito, 28 camisas com defeito, aí nós temos o total com defeito, né? O total com defeito está dando 28 mais 9, então o total com defeito está dando, meio ruim isso aqui, né? Total com defeito está dando 37, beleza. E o total geral, o total de peças recebidas, que é o que ele pediu ali, né? Total de peças recebidas é 350 mais 150, que dá 500 peças, né? Agora o que a gente tem que fazer é comparar o total com defeito em relação ao total e apresentar isso em porcentagem. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Uma forma de fazer isso, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma outra tela aqui para fazer com mais espaço. Nós queremos comparar 37 com 500. Uma forma de fazer isso é associar o 500 a 100% e associar o 37 a x%. E fazer uma regra de 3. Vai dar certo, não tem problema, vai dar certo, tá? Mas, na verdade, uma outra técnica mais simples, talvez, só para te dar uma ideia diferente, é que se eu conseguisse transformar esse denominador aqui, ó, em 100, o numerador já seria a minha porcentagem. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso dividir tanto a parte de baixo dessa fração da esquerda, quanto a parte de cima por 5. Se eu fizer isso, essa minha fração ela se modifica de forma justa, porque eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu consigo deixar o meu denominador igual a 100, porque eu estou dividindo por 5. E 37 dividido por 5, tá, não é uma conta tão difícil, né? Vai dar 7,4. Então isso significa 7,4%, tá bom? Tu chegaria nisso também pela regra de 3. E vamos voltar nas alternativas. 7,4% é a letra D. Então, letra D é a nossa resposta gabarito aí da questão
número 8. Peraí, número 8, letra D. Muito bem. Questão número 9. Um investidor possui 80 mil reais. Ele aplica 30% desse dinheiro em um investimento e esse investimento rende juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Ele aplica o restante num outro investimento que rende 2% ao mês e ele deixa lá durante também 2 meses. Ao fim desse período, esse investidor possui quanto? Então ele separa, né, 30% para uma parte, 70% para outra parte e coloca nesses rendimentos. Vamos calcular os juros? Se é juros simples, a gente tem aquela fórmula muito conhecida, né, que é JCIT. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Ou dependendo de quem te deu essa aula aí, às vezes o professor, em vez de usar o T, usa o N para tempo, né? Seria número de períodos. Tanto faz, tá? É a mesma fórmula. O juro, que é o quanto que aumentou o dinheiro, é o capital inicial investido vezes a taxa vezes o tempo, e o tempo concordando com a taxa, né? Aqui nós estamos falando de uma taxa que está em meses, o tempo tem que estar em meses também. Bom, mas nós vamos ter 2 juros para calcular. Os juros no primeiro caso e no segundo caso. E antes de mais nada, deixa eu ver quanto é que é 30% de 80 mil. 30% de 80 mil. Bom, eu posso cortar 2 zeros de cima com os zeros de baixo e me sobra 30 vezes 800. Lembra que 3 vezes 8 é 24 e eu tenho 3 zeros para acumular. Então 24 mil vai para o investimento, sobra 6 dá 30, sobra 56 mil para o outro. Então aqui nós temos os valores investidos separadamente. Esse aqui vai ser investido a 3% ao mês, acho que é isso, né? Deixa eu conferir ele no texto. Isso, 3% ao mês. 3% ao mês. E esse aqui vai ser investido a 2% ao mês. Agora vamos calcular então os juros em cada caso, tá? Eu vou chamar de juro 1, o juro do primeiro investimento. O juro 1 vai ser quanto? Vai ser 24 mil vezes 2%, olha o 2% aqui, vezes o tempo, que foram 2 meses. Então deixa eu cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Ficou 240 vezes 4. 240 vezes 4, bom, 24 vezes 4 dá 96. Então, com um zero, 960. 960 reais é o juro da primeira aplicação. Agora vamos calcular o juro da segunda aplicação, que é 56 mil reais aplicados a... fiz errado aqui. Deixa eu voltar. Que eu fiz com 2%, mas é 3% a primeira taxa. Deixa eu só alterar ali com a borracha. Que no caso aqui vai dar um outro valor, né? Opa. Borracha. Agora sim. A verdade aqui, eu usei a taxa de 2% e era a taxa de 3%. Então deixa eu alterar ali. Caneta vermelha. Vamos lá. Então tá. Na verdade aqui era 3% a taxa. Vai cortar o 100 do mesmo jeito, mas vai fazer 6 vezes 24. Isso vai dar 144. Coloca um zero, 1440. Agora sim. Tá? Isso aí. Agora vamos para a segunda. A segunda sim, a taxa era 2%. Também durante 2 meses. Então é capital vezes taxa vezes tempo. Corta 2 zeros. Estou errando aqui. E agora 560 vezes 4 vai dar 1120, 2240. 2.240 é o segundo juro. Bom, esses juros são o quanto que cresceu o investimento do investidor. Mas claro que ele vai resgatar também os 80 mil dele. Então o resgate final dele, o quanto que ele fica, né, ao fim desse período, quanto que o investidor possui ao fim desse período? Ora, ele possui 80 mil mais o saldo da primeira aplicação, mais o saldo da segunda aplicação. Então, aqui nós temos a soma. Essa soma está dando 83.000
680, e a gente enxerga isso na letra A da tua prova, tá? Uma questão bem simples aí de juros simples, usando basicamente a fórmula J-CIT, separando o problema com porcentagem. Muito bem. Questão número 10. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml e meio desse produto para cada 1.000 litros de água. Lá vamos nós de novo com uma proporção, 1,5 ml para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina que tem base retangular, tem profundidade constante igual a 1,7 metros e a largura e comprimento medindo 3 e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina da água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em ml que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as especificações técnicas. Então aqui nós temos que ver o volume de água que vai ter dentro dessa piscina. Primeiro, imaginando a piscina como uma grande caixa, um paralelepípedo, né? Nós temos aqui uma representação para essa piscina. Vamos tentar desenhar aqui razoavelmente. Muito bem. Aqui eu vou fazer o fundo transparente. E assim a gente consegue imaginar, enxergar melhor a nossa piscina. Bom, ele fala então que a base da piscina é um retângulo de 5 metros por 3 metros. Não importa onde tu vai colocar o 5 e o 3. Mas a profundidade é delicada, tem que cuidar bem onde é que tu vai colocar. A profundidade da piscina ela é de 1,7 metros. Porém, o nível da água, ele fica a 50 centímetros da borda. Então, a gente tem que cuidar que a gente tem que descontar aqui desse 1,7, 0,5 metros. Então, quer dizer que a altura da água, que é o que vai importar pra gente calcular a quantidade de água, vai ser 1,2. Então, eu fiz 1,7 menos 1,5. Para eu saber qual é o volume de água, sabendo que essa água está se posicionando ali dentro, né, conforme uma caixa cúbica, volume de caixa cúbica não, né, não é um cubo, caixa, né, retangular, paralelepípedo. Para a gente calcular volume de paralelepípedo, eu tenho que multiplicar as três dimensões. 5 vezes 3, e aí vezes 1,2. E aí eu vou ter o volume de água. Então, o volume de água será 5 vezes 3 vezes 1,2. E vamos sem medo porque estão todas as unidades em metros, né? A nossa resposta vai vir em metro cúbico. Então, 5 vezes... Eu vou fazer primeiro 5 vezes 1,2, tá? Eu faço a multiplicação na ordem que eu quiser. 5 vezes 1,2 vai dar 6. Né? E aí, vezes 3 vai acabar dando 18. Então, nós temos 18 metros cúbicos como nosso volume de água. 18 metros cúbicos, tá bom? Lembra agora, vamos puxar uma nova tela aqui. Lembra agora que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Portanto, 18 metros cúbicos, né? Logicamente, serão 18 vezes de 1.000 litros, serão 18.000 litros. Finalmente, vamos lembrar da proporção dada no exercício, que era, bom, eu posso trazer aqui para ti, a proporção dada era 1,5 ml de produto esse, né, para conservação da água da piscina, para cada 1.000 litros de água na piscina. Se na piscina tem 18.000 litros de água, o que nós devemos fazer é 18 aplicações do produto, 18 aplicações de 1,5, né? 18 vezes 1,5 vai dar 27. Então, 27 ml de produto é o que a gente deve usar aí para essa piscina. Opa, passei para frente, né? A pergunta é essa, a quantidade em ml desse produto, né? E então, a quantidade é 27, letra B, nossa resposta aqui dessa questão. Tá bom? Gabarito é B. Questão número 11. Em cada bimestre,
uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Média ponderada, hein? Vamos lá. Questãozinha bem clássica de média com peso, né? Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos de cada uma dessas avaliações, então nós vemos aqui as notas e os pesos, a nota bimestral dela foi qual? E ele avisa então que a nota bimestral é a média ponderada da tabela. Então lembra comigo que em média ponderada, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar aqui no nosso numerador, a gente faz valor vezes peso e vai somando cada valor vezes o seu peso. Cada valor vezes o seu peso. E vai somar tudo isso. Mas no denominador, eu vou somar os pesos. Muito cuidado, eu não vou somar a quantidade de provas. Eu sei que são só 4 provas, porém, ou 4 notas, enfim, né? Porém, eu tenho que fazer a soma dos pesos no denominador. É como se fossem, na verdade, 12 provas, 12 notas, né? Então, fazendo aqui as contas, agora vem a parte mais fácil. Eu tenho aqui 24, depois mais 28, mais 16 e mais 18. E aqui embaixo eu tenho 4 mais 4, 8, 10, 12. 24 mais 28 dá 52. 52 mais 16 dá 68. E 68 mais 18 dá 86. O princípio é isso. Deixa eu só revisar aqui. 52 com mais 16, 68. E aqui dá 78. Isso, fechou. Então agora a nossa conta é 86 dividido por 12. Se eu simplificar isso aqui por 2, eu tenho 43 dividido por 6, né? Ele quer uma resposta aproximadamente, eu já estou pensando sobre isso, porque essa aqui não é uma divisão exata, né? Se fosse 42, se fosse 42 por 6, daria 7 cravado. Então isso aqui é 7 e um pouquinho. Mas também, se quiser, a gente faz uma divisão um pouco mais prudente aqui, ó. E então percebe o 7, percebe o 1, põe uma vírgula. Opa, põe a vírgula aqui, né? E traz um 0. Vai dar uma vez, que vai dar 6. Sobra 4, põe um 0. E agora vai ficar dando 6, né? O tempo todo 6 a partir de agora, ó. Então isso aqui está dando uma dízima periódica que é 7,16, né? 7,1666666, essa é a dízima. Então, vamos arredondar isso aí para 7,2. Então, aproximadamente, né? Veio a palavra ali, a gente já sabe que a gente vai fazer um arredondamento. A alternativa mais próxima é a letra D, 7,2 fica o arredondamento da nota aí dessa personagem do exercício, tá bom? Questão número 18. Um aluno determinou corretamente as 4 raízes x1, x2, x3 e x4 da equação biquadrada 4x² menos 17x² mais 4 igual a 0. Se x1 é menor que x2, que é menor que x3, que é menor que x4. Quer dizer, se x1, x2, x3, x4 já são as raízes em ordem crescente, da menor para a maior, queremos o produto de x3 por x4, ou seja, das duas maiores raízes. Vamos tentar achar essas raízes. Nós temos aqui uma biquadrada. O que a gente faz com biquadrada? A gente cria uma legenda para ela temporária, em que a gente substitui x² por uma outra letra. Ao fazer a substituição, a gente vai acabar, né, colocando o x na 4 como x na 2, x na 2 na 2. E aí, a partir de agora, onde tem x na 2, a gente coloca y. Aí a tua biquadrada se transforma numa equação quadrática na variável y, que é uma variável auxiliar, temporária. Aí tu faz, pode ser Bhaskara, acho que é a melhor saída, né? Vai dar menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2a, e tu vai desenvolvendo, né? Então aqui tem 17 mais ou menos, raiz de 289 menos 64, dividido por 8. Então isso aqui está dando 17 mais ou menos raiz de 225, dividido por 8.
E isso aqui, então, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Aqui tira 64, isso, fechou. E então isso aqui está dando 17 mais ou menos 15 sobre 8. Chega nesse ponto, a gente puxa dois y's. y1, eu vou com a soma. 17 mais 15, 32. 32 dividido por 8, 4. y2, agora eu vou com a subtração. 17 menos 15 dá 2, 2 sobre 8 dá 1 quarto. Achei duas raízes. Porém, o y ele era auxiliar, ele tem que me trazer o x de volta. Eu vou pedir uma nova tela aqui. Nós temos então as raízes 4 e 1 quarto. Muito bem. Então, se y deu 4, traz o x de volta. X ao quadrado deu 4. Passa o quadrado para o outro lado como mais ou menos raiz. E temos duas raízes, que são mais ou menos 2. Mas o y também retornou o resultado 1 quarto. E seguindo a mesma caminhada, o x ao quadrado então é 1 quarto. Passando mais ou menos raiz quadrada para o outro lado, eu tenho mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, que me leva a outras duas respostas, mais e menos 1 meio. Vamos organizar essas respostas em ordem crescente. x1, x2, x3 e x4. Bom, as negativas são as menores, claro. E cuida que menos 2 é um número menor do que menos 1 meio. Então eu tenho menos 2, menos 1 meio. 1 meio e 2. Aqui estão as duas maiores que ele tinha me trazido. E ele quer que a gente multiplique as duas maiores. Então, só nos resta fazer 1 meio vezes 2. Corta aqui e a gente tem 1 como resposta definitiva. Então, 1 é a resposta que nós procurávamos e isso está na letra D. D é o gabarito, então, desta questão. Terminamos aí, então, a questão número 12. Questão número 13. Calcule x sabendo que... Aí ficou um pouquinho borrado aqui, mas nós temos uma raiz quadrada grandona. Dentro dela nós temos 13 mais outra raiz. E dentro dessa outra raiz temos 12 menos x. Tudo isso dando 4. Uma equação irracional, uma equação envolvendo radicais. Bom, então, para a gente resolver uma equação irracional, a primeira coisa que a gente vai fazer é elevar ao quadrado dos dois lados, porque essa raiz já está isolada, não tem ninguém somando com ela, fora dela, né? Então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. E aí quando eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu vou, né, conseguir o cancelamento da raiz mais externa. Eu fico com 13 mais 12 menos x. E aqui eu fico com 16. Agora eu também tenho que cancelar essa raiz, mas eu não elevo ao quadrado agora. Por quê? Porque essa soma iria me atrapalhar. Primeiro eu tiro esse 13 daqui, passando ele para o lado direito, diminuindo, né? Então vai ficar 16 menos 13, vai ficar raiz de 12 menos x igual a 3. E aí sim, quando eu isolei essa raiz, aí eu elevo ela ao quadrado de novo. E aí consigo novamente o cancelamento dela. Sobra pra gente 12 menos x é igual a 9. Finalmente, eu posso puxar, quem sabe, o x para o lado direito, para ele ficar positivo. E o 9 para o lado esquerdo, chega lá subtraindo. O x é 3. Muito bem, x igual a 3 seria a nossa solução. A gente recomenda que quando a gente resolve uma equação irracional, quando a gente passa por esse evento de elevar ao quadrado, a gente pode obter falsas raízes. Então a recomendação é que a gente teste esse 3 aqui. Aliás, testar seria uma ideia mais prática para fazer essa questão. Embora essa resolução seja uma resolução mais bonita, testar seria mais rápido. Porque se tu pega a pergunta que te pede qual é o x que é a solução dessa equação, e tu vê as alternativas mostrando esse x, daqui a pouco substituir cada uma delas e ver se realmente dá 4, pode ser mais prático ou mais fácil, tá bom? Então nós vamos testar o 3, o que também testa a letra C e já entrega a resposta da questão, né? Então, 12 menos 3 dá 9, raiz de 9 é 3. Saiu um 3 aqui de dentro, soma com 13 dá 16. E a raiz de 16 é 4. Tudo certo, letra C é a nossa resposta, tanto resolvida, né, de forma mais técnica, quanto também por substituição das alternativas, o que é perfeitamente plausível para a tua prova. Tá bom? Questão 14. Qual das equações abaixo tem como solução dois números naturais e consecutivos? Então, qual das equações tem como solução dois números naturais e consecutivos?
E agora, né, como fazer isso? Bom, a gente pode tentar resolver essas equações e buscar soluções dela, né? Não me ocorre nada mais simples ou pelo menos prudente do que isso, né? Muito bem. Então, vamos resolver cada uma delas. Na letra A nós temos x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. Vamos tentar soma e produto? A multiplicação tem que dar o C, né? O certo é C sobre A, mas o A já está correto ali. E a soma das raízes tem que dar menos B sobre A. Sempre pensa na multiplicação primeiro, 6 e 4. 6 vezes 4 dá 24, 6 e 4 dá 10. Mas 6 e 4, que são as raízes, que eu acabei de descobrir por soma e produto, não são números naturais consecutivos. São naturais, mas não são consecutivos, né? Tinha que ser tipo 6 e 5, ou 4 e 5, algo assim. Letra B. Eu tenho 2x ao quadrado menos 26x mais 72 igual a zero. Tu pode, se tu quiser, dividir toda a equação por 2. Fica x ao quadrado menos 13x, faltou um x aqui, mais 36 igual a zero. Se tentarmos soma e produto, uma técnica sempre legal, interessante, eu preciso que a multiplicação das raízes seja 36, porque tem que ser C sobre A, e a soma tem que ser menos B sobre A. Muito bem, eu tenho 3 vezes 12, não, eu tenho 4 vezes 9, fechou. 9 vezes 4 e 9 mais 4, mas não são números consecutivos, então não é a letra B. E assim a gente vai explorando aqui as possibilidades. Letra C, x ao quadrado mais 9x mais 20 igual a zero. Por soma e produto, eu preciso de dois números que quando eu multiplico dá 20 e quando eu somo tem que dar menos 9. E aí provavelmente não vai dar certo, porque um deles vai ter que ser pelo menos um número negativo aqui, né? Aqui a gente teria que colocar o menos 4 e o menos 5, que são números consecutivos, mas não são naturais, são números inteiros não naturais, né? Então, por isso, a letra C não está correta. Bateu na trave, foram consecutivos, mas não são naturais. Letra D, nós temos a equação menos x ao quadrado mais 7x menos 12 igual a zero. Essa equação a gente poderia multiplicar ela por menos 1 para ficar mais tradicional, mais fácil de aplicar soma e produto. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo, inclusive do zero, mas o zero continua sendo zero. Agora, por soma e produto, eu tenho que o produto das raízes tem que dar C sobre A, e a soma das raízes tem que dar menos B sobre A. Então tem que dar 7. E aqui, 4 e 3 não só vão resolver a nossa equação, como vão resolver a nossa questão, né? Acabamos de encontrar as raízes de uma equação na condição exigida. Ou seja, são números naturais e são números consecutivos. Portanto, a letra D é a nossa resposta da questão 14, tá? E na letra E, vocês vão perceber que a letra E, ela não possui raízes reais, dá delta negativo. Se tu faz Bhaskara, dá delta negativo. Então a letra E, com certeza, ela tá errada. Letra D é o gabarito aqui da questão 14. Questão número 15, pessoal. A soma dos valores de M para os quais x igual a 1 é raiz da equação. Nós queremos que x igual a 1 seja a raiz. Isso significa que, quando x é 1, a conta dá zero. Então eu vou aplicar o conceito de raiz. O conceito de raiz me garante que, se um número é raiz, eu coloco ele na variável principal, que é o x, e a conta tem que dar zero. Só que daí quando eu faço isso, a minha conta acaba ficando, vamos trocar cada x por 1, tá? Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais todo esse parênteses vezes 1, então vai dar exatamente aquele parênteses ali, né? Que é esse bichinho aqui, mais m ao quadrado mais 1, e com certeza vai dar zero, porque o x igual a 1 é uma raiz. Só que aí eu caio numa equação em cima da incógnita m. Uma equação, então, em que eu tenho menos 2m quadrado, juntando os termos semelhantes. Eu tenho mais 5m. E aí eu tenho 1 mais 1 mais 1, eu tenho mais 3.
Tá? Então aí agora o que ele quer da gente é a soma dos valores de m. Faz sentido ele falar no plural, porque eu estou trabalhando aqui com uma equação de segundo grau em cima da incógnita m. Eu aqui, por um capricho meu, vou multiplicar todo mundo por menos 1, mas não era obrigatório, tá? É só um gosto aqui do teu professor por trabalhar com a incógnita, com o coeficiente a positivo. Bom, agora eu vou para a Bhaskara, atrás do m. Então m vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2a. Então o meu m está chegando em 5 mais ou menos raiz de 25. E aí eu tenho menos 4 vezes 2 vezes menos 3, vai dar mais, e vai dar 24. Maravilha, vai dar uma raiz exata. Então, eu estou chegando aqui em 5 mais ou menos raiz de 49 dividido por 4, para o valor de m. Eu estou chegando em 5 mais ou menos 7. Então, um valor de m está dando 5 mais 7, 12 dividido por 4, 3. E o outro valor de m está dando 5 menos 7 menos 2 dividido por 4 menos 1 meio. Somando esses valores, como o exercício pediu, eu estou somando então 3 com menos 1 meio e cuidando o MMC eu estou chegando em 5 meios. Aqui está. Claro que um caminho mais simples poderia ser fazendo... O que eu fiz aqui? Um caminho mais simples poderia ser fazendo... Pega aqui essa equação, pode ser essa mesma ou podia ser essa, e usa a fórmula da soma, né? A soma das raízes é menos b dividido por a. Essa é a soma. Então a soma das raízes me levaria diretamente para os 5 meios por um caminho mais rápido sem a Bhaskara, né? Tá? Só cuida aqui que a gente precisaria ver se essas raízes são reais cuidando do delta, mas o delta ficou positivo, então tudo certo. A soma deu 5 meios, letra B é o nosso gabarito, fechamos a questão 15. Questão 16. Qual a condição para que a equação 5x ao quadrado, isso aqui significa ao quadrado, tá? Esse acento circunflexo. Então, 5x ao quadrado menos 4x mais 2m, né? Qual é a condição para que essa equação tenha como solução duas raízes reais diferentes? Opa! Duas raízes reais diferentes significa delta maior que zero. Pera aí, deixa eu modificar aqui que está muito errado isso. Deixa eu pedir aqui, ó, apagar todas as anotações. Começamos de novo, tá? Então, eu quero cuidar esse carinha aqui. Eu quero duas raízes reais e diferentes. E isso significa delta maior do que zero. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu quero que o delta seja maior do que zero. Então eu tenho 16 menos 4 vezes 10, 40m, maior do que zero. Se eu deixar o 40m negativo aqui e jogar o 16 para lá, é claro que ele vai negativo. Mas eu faço isso de propósito, porque daí agora se tu multiplicar por menos 1, eu lembro que esse evento faz com que a desigualdade mude de lado. E assim nós temos 40m menor que 16 e o 40 passa dividindo. Como ele é positivo, ele não gira a desigualdade. Eu estou com esse resultado. Eu posso dividir por 4 em cima e embaixo. Eu fico então, aliás, por 8, melhor ainda. Vamos dividir por 8 em cima e embaixo. Fica 2 em cima e fica 5 embaixo. M tem que ser menor do que 2/5. E M menor que 2/5 está na letra D. Esse é o gabarito da questão número 16. Questão 17. Para esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Então, ó, esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos e demoraram 7 horas. Está se desenhando aqui uma questão de regra de texto composta de novo. Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos e utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo?
regra de três composta, né? Então nós temos a capacidade do compartimento, nós temos a quantidade de ralos que estão agindo para esvaziar e nós temos o tempo em horas de esvaziamento. Na primeira situação, são 3 ralos, opa, coloquei no lugar errado, né? São 700 metros cúbicos de capacidade, são 3 ralos e eles demoraram 7 horas. Depois são 500 metros cúbicos de capacidade, 5 ralos e a pergunta é quantas horas? Seguindo as orientações dadas em aula, a fração que tem o x fica quieta e sozinha, as outras colunas geram frações que vão se multiplicar e eu faço o teste aquele de proporção. Quanto maior é a capacidade do recipiente, mais horas vai demorar para esvaziar. Então, a relação é direta, eu não vou inverter essa fração. Quanto mais ralos tivermos, menos horas demora. A relação aqui ficou inversa. Então, deixa eu fazer essa inversão na fração. Posso cortar zeros de cima com zeros de baixo, posso simplificar esse 5 com esse 5, posso simplificar esse 7 com esse 7. Após as simplificações, o que sobrou para a gente foi 1 sobre x é igual a 1 sobre 3, e aí eu posso multiplicar cruzado, e eu já chego que x é igual a 3. Como o meu x é horas, demoraria 3 horas, letra C, portanto, a resolução dessa regra de 3 composta aqui, mas bem tranquila. Tudo bem? Questão número 18. Comprei um frango congelado que pesava 2,4 quilos. Após o descongelamento e ter escorrido toda a água, o frango passou a pesar apenas 1,44 quilos. Fui lesado em quantos por cento do peso por ter levado gelo a preço de frango? Olha que interessante, né? Então, vamos ver quanto que a gente pagou a mais que não precisava ter pago, né? Porque era gelo e não era o frango de fato, né? Então, vamos fazer a diferença aqui, quem sabe, né? Ou até, quem sabe, a gente pode direto trabalhar com 1,44 quilos, né? Porque esse é o peso correto do frango. Mas esse aqui vai ser o 100%, né? Então, olha só. Fui lesado em quanto por cento do peso? Quanto por cento do peso? O peso é o teu 100%. O peso é aquele que foi pesado lá na balança do mercado, que foi 2,4. Então, tu pode dizer que isso aqui é o teu 100%, tá? Aí, se tu pegar o 1,44 para botar na regra de 3, tu está calculando a porcentagem correta. E aí tu pode ver a diferença entre as duas para ver o que tu quer. Ou, se tu preferir, em vez de trabalhar assim, tu pode, antes de começar o exercício, fazer 2,4 menos 1,44 para ver o quanto que tu pagou a mais que não era para tu ter pago, né? Que é o que tu foi lesado, né? O que tu pagou a mais. Aqui eu pegaria emprestado, ficaria 10 menos 4, 6. Pegaria emprestado, ficaria 13 menos 4, 9. 0,96. Então eu precisaria comparar 0,96 com o preço que me cobraram. 0,96 seria o meu X, 2,40 seria o meu 100%. Pode ser assim a regra de 3. Como eu tenho aqui uma divisão e o número de casas decimais é o mesmo, eu posso cortar a vírgula e posso transformar essa conta em 96 sobre 240. X sobre 100%. Se tu quiser por regra de 3. E aí aqui eu posso simplificar bastante essa conta aqui, né? Se eu simplificar isso aqui por 24, em cima fica 4 e embaixo fica 10. Olha que legal. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu estou com 40 sobre 100. 40 sobre 100 é 40%. Então quer dizer que esse valor aqui de gelo, ele representa a lesão, né? O quanto que foi lesado em dinheiro. Isso representa 40% do peso. Então 40% do peso do frango era gelo. Nossa resposta é a letra C. É isso que a questão queria de ti. Cuidado com a interpretação dessa questão, hein? É uma questão um pouquinho delicada. Questão 19. A solução da equação irracional, isso é um pouquinho estranho ali, né? A nossa equação ela é raiz de 1 mais 4x
Aí fora da raiz tem mais x menos 1 igual a zero. Nós queremos a solução dessa equação, tá? E aí, galera, quando a gente tem uma equação irracional, a gente tem que tentar cortar a raiz. Mas, antes de sair elevando ao quadrado, tem que deixar essa raiz sozinha. Ou seja, o que está fora da raiz tem que jogar para o outro lado da igualdade. Então eu vou melhorar um pouquinho a minha escrita, colocando assim, ó. Joga o 1 para lá, joga o x para lá também. E aí sim, eleva ao quadrado dos dois lados. Então aqui tu vai cortar a raiz, que era o teu objetivo, mas como consequência inevitável, tu vai ter que abrir o produto notável que vai te trazer um x ao quadrado que vai te levar para uma equação de segundo grau. Se eu trouxer todo mundo para o lado esquerdo, eu vou ter menos x ao quadrado, esse menos 2x vai somar com o 4, vai ficar mais 6x, e esse 1 vai cancelar com o 1 de lá. Se a gente multiplicar por menos 1, fica do jeito que o senhor gosta, com o termo quadrático positivo. Dá para fazer por Bhaskara, mas uma técnica legal aqui é colocar o x em evidência. Eu tenho x que multiplica x menos 6 igual a zero. Fazer isso me permite fazer a conta de forma mais rápida, porque agora eu trabalho separadamente nos dois multiplicadores. E ou um deles é zero, ou o outro é zero. E eles me levam às soluções do problema, porém essas soluções precisam ser testadas. Nós estamos chegando nas soluções 0 e 6. Vamos ver se elas são verdadeiras, tá? Se o x for 0, vamos verificar. Se o x for 0, eu tenho 1 mais 4 vezes 0, isso dá 1. E a raiz de 1 é 1. Só que daí eu tenho 1 mais 0 menos 1. E realmente isso dá zero. Fechou todas. O zero é uma solução. Achamos uma solução aqui. Agora vamos verificar com o 6. Nós temos então 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 25. E a raiz de 25 é 5. Aí eu tenho 5 mais 6, 11. E menos 1, 10. Nada a ver. Não é uma solução. A verificação excluiu essa solução e a única solução é o zero. Nossa resposta é a letra A. E lembrando uma outra questão que a gente já fez nessa mesma prova, se as alternativas estão te permitindo ver quem são as possíveis soluções, uma ideia seria testar as alternativas diretamente na equação, aí tu não precisaria executar a resolução, seria um caminho talvez mais rápido. Tudo bem? Mas nosso gabarito então é a letra A. Última questão do nosso simulado 3, ensino médio, curso Azambuja 2019. A soma das raízes negativas, a soma das raízes negativas dessa equação aqui. Cuidado que esse termo aqui está do lugar errado, né? Então puxa esse termo para o lugar certo, traz ele para a esquerda, trocando de sinal para ficar igual a zero. Escreve o x na 4 como x quadrado ao quadrado. Chama um y para ajudar na resolução desse problema. O problema passa a ser escrito como uma equação quadrática na incógnita y. Aqui não é uma boa ideia usar soma e produto, então vamos por fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2a. Desenvolve essa expressão, tu tem 17 mais ou menos 289 menos 64 sobre 8, tu tem 17 mais ou menos raiz de 225, que é 15, sobre 8. Tu tem as tuas soluções y sendo 17 mais 15, 32 sobre 8, que dá 4, ou 17 menos 15, 2 sobre 8, que dá 1/4. Aliás, pessoal, essa equação já tinha aparecido pra gente. Essa equação, ela tá lá, ó. Vamos achar ela lá no início da prova. Acho que tá aqui, ó. Aqui tá ela, ó, na questão 12, tu já tinha feito ela. Já tinha soluções para ela. Então, a gente já sabe que as soluções dela são mais e menos 2 e mais ou menos 1/2. Mas tudo bem, se quiser fazer de novo e tem tempo na prova, tudo bem. Né? Aproveita quando a prova te ajuda.
né, e te dá aí alguma solução. Peraí que agora eu voltei demais. Estamos lá na questão número 20, aqui. Então, nós já sabemos que as soluções, tanto porque já fizemos essa conta, quanto porque fizemos de novo agora, as soluções são, então, mais ou menos 2, olha, isso é tudo torto, mais ou menos 2, confia em mim, e mais ou menos 1 sobre 2. Apresentando essas soluções, então, em ordem ou enxergando todas elas, a gente quer mesmo a solução, a soma das raízes negativas. Ei, travou tudo. A soma das raízes negativas. As raízes negativas são 2 e menos 1 meio. Não necessariamente nessa ordem, mas a soma não prevê a ordem. Então, somando isso e fazendo um MMC, quem sabe, eu tenho menos 4 com menos 1 sobre 2, eu tenho menos 5 meios, como aí a soma das raízes negativas. Portanto, menos 5 meios, as respostas estão em número quebrado, número com vírgula, vamos apresentar em número com vírgula. 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 também é a resposta e está na letra D, mais uma vez aí, gabarito da questão número 20. Essa foi então a minha correção para o simulado 3, ensino médio, CMPA Tiradentes, na preparatória de 2019 do curso da Zambuja. Fica com a gente para mais correções como essa. Espero ter te ajudado nos teus estudos. Até mais, tchau!